Quem sabe o Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo. Mas existem várias formas de adorar. E adora, Pai Senhor, obrigado. Samuel. Adorar servindo, como nós aprendemos esse ano. Adoração como sinônimo também de serviço. E uma das formas mais impactantes e maravilhosas de adorar, ela foi revelada por meio de Abraão, quando ele disse, estava com Isaac, filho dele, o Senhor o chamou para sacrificar o próprio filho, e ele, de forma obediente, disse, eu vou ali no monte adorar. Adorar, um sinônimo de entregar, sacrifício. E nós precisamos aprender com Abraão. Mas essa noite é uma noite especial, a noite de Santa Ceia. Também precisamos aprender muito com o Senhor Jesus, a esse que nós estávamos adorando aqui, dizendo que nós coroamos a Ti, Rei dos Reis. Porque é no contexto de sacrifício, é no contexto de cruz, é no contexto de coroas de espinho, no contexto de entrega, de sangue, saindo como suor, por mim e por você, pela igreja, por aqueles que o Senhor o entregou, aqueles designados por Deus para serem filhos de Deus. Jesus morreu por eles. E a Santa Ceia vem nos lembrar disso. O amor do Filho e o amor do Pai. Mas antes da Santa Ceia, nós vamos fazer uma breve reflexão e eu espero que seja breve, virtude realmente do tempo, mas gostaria que ela fosse profunda, que ela atingisse a sua alma e você saísse daqui com algo importante no teu coração. Espero também que seja algo que possa mudar a sua vida, mudar o curso, porque é isso que a palavra faz na gente. A gente não volta vazio e a gente não volta da mesma maneira. E esse texto que eu convido a igreja a abrir, ele está em João 15. Eu acho que todos aqui conhecem esse texto, todos. João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Ele fala sobre a videira verdadeira. Também convido a igreja para ler somente parte desse capítulo. Vai ler só de versículo 1 ao versículo 17. Diz assim, a palavra de Deus. E na sua Bíblia, as palavras de Jesus são destacadas em vermelho. Você percebe que o capítulo 15 é todo marcado de vermelho. É Jesus falando diretamente para mim, diretamente para você, diretamente ao nosso coração. Qual a revelação que ele entrega aqui? Ele diz assim, eu sou o quê? Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, a limpa, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós,
se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e a vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? E agora, eu vou pedir licença a você. A minha Bíblia, ela tem uma tradução, e agora eu vou ler esse mesmo trecho na tradução NVI. E ela destaca algo que a minha tradução não destaca. Todas as vezes que tem uma palavra está em mim, se estiver em mim, a NVI é se permanecer. Ponto. E ela traduz assim, permanecer. E estar em é permanecer de alguma maneira. Deixa que o verbo permanecer, ele destaca o fato de estar em um tempo mais longo. Eu posso estar em alguma coisa, estou em casa, mas depois eu posso estar no trabalho. É óbvio que essa tradução ele falou sobre estar em permanentemente. Mas ela não deixou a palavra permanentemente em cada versículo e estar, o verbo estar, que contém o verbo estar. Eu peço a licença a vocês para ler agora o NVI, para que vocês percebam quantas vezes tem a palavra permanecer. Só eu contei 8 vezes. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 1. NVI. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E aí começa, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E aí ele continua no 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês
permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. E aí vem um sinônimo de permanecer nele. Como eu permaneço nele, eu permaneço em seu amor. E se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tendo obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E até o versículo 10, vejo Jesus falando sobre permanecer. E se há alguma lição nesses primeiros versículos do capítulo 15, a NVI, ela destaca esse trecho de 1 a 17, com a videira e os ramos, um título, e separa a parte desse capítulo, o mundo odeia os discípulos. E aí, Jesus fala sobre como o mundo recebe e receberá os seus discípulos. E ele explica, na segunda parte que nós não lemos, que quando nós fazemos o que ele manda, nós também recebemos as mesmas consequências. E se o mundo não amou a Jesus, se o mundo crucificou a Jesus, se o mundo odeia Jesus, ele vai odiar eu e você. Mas se você estiver aceito no mundo, se você estiver muito popular no mundo, algo pode estar errado. E, inclusive, eu vi um homem expondo uma ideia sobre amigos, sobre amizade. Foi pregado aqui sobre ser amigo de Deus. E um certo homem expôs a seguinte posição, a seguinte postura. Juliane, deve ser. Por favor. Ele disse assim: você tem muitos amigos? Você tem muitos amigos? Você é muito popular? Todos gostam de você, ninguém desgosta de você, deve haver alguma coisa errada. Ele não está falando sobre seguidores, ele não está falando sobre fãs, ele está falando sobre amigos. E aí ele vai sustentando uma tese, um pensamento, uma ideia. Ele diz que amigo é aquele que segue, é aquele que converge, é aquele que pensa muito parecido com o que você pensa. Porque senão uma amizade não se sustenta sem essa tipo de comunhão e nem esse alinhamento de valores. E se eu não estou expondo meus valores, talvez eu seja aceito por todos. Mas se eu começo a expor os meus valores, se eu começo a dizer o que eu acho, o que eu penso, eu começo a me posicionar sobre muitas coisas, talvez algumas pessoas comecem a odiar você. Essa foi a reflexão dele. Mas Jesus, ele fala sobre amar, ele fala sobre amá-lo de verdade, e ele fala sobre as consequências desse amor. Na segunda parte, que nós não lemos. E na primeira parte, ele fala sobre permanecer nele. Permanecer nele. 8 vezes eu contei, pelo menos do 1 ao 10. Essas verdades estão aqui. Outro ponto que me deixou um grande temor é o fato dele declarar que sem mim, no caso sem ele, nada nós podemos fazer. Sem ele, nada nós podemos fazer. E a realidade de quem não está na videira, quem não permanece, segundo a tradução da NVI, na videira. E nessa tradução também,
ele usa dois verbos logo no início: cortar e podar. E tem uma diferença. Eu queria refletir sobre essas três coisas. Permanecer em mim, eu gostaria de que você guardasse. Eu gostaria de seguir para as verdades que tem esses primeiros versículos. E uma delas é: sem mim nada podeis fazer. Essa figura que Deus coloca aqui, Jesus coloca, ela é uma figura que todos entendem, porque todos conhecem esse contexto aqui. Jesus, quando chegou para a mulher que estava pegando água no poço, ele falou que era água da vida. Jesus era muito didático, ele era o mestre com M maiúsculo. Ele sabia se expressar, ele sabia se comunicar, e ele usava as figuras. Quando ele queria entregar algo para a multidão de fato, revelar algo, ele usava a figura que mais facilitava para aquele público-alvo. Naquele momento, ele quis revelar algo para aquele público, e ele disse que ele era quem? A videira verdadeira. E se você for pensar em uma planta, e todos aqui já devem ter visto o que acontece quando um galho cai de uma planta. E todos aqui, e muitos, talvez nem todos, já tenham feito uma poda. E eu lembro que recentemente, tem uma planta aqui que sobe, e recentemente eu fui passando e vi a Dona Linda, a Juliane e o Natanael pendurado lá em cima, naquela marquise ali. E ele estava organizando uma planta que sobe, eu não sei como é o nome dessa planta, a Lana sabe, Bougainville. E ele estava ali organizando, e o Bougainville cresceu, ele se desenvolveu, subiu, e ele passou do telhado que tem acima ali da janela, e ele ainda passou por entre as telhas, e ele, se você deixasse ele crescer, ele poderia até danificar aquela estrutura ali, porque ele ia crescendo, se desenvolvendo. Só que ele estava indo para um rumo que os donos da casa não queriam. Quem sabe ele pudesse desenvolver e as rosas do Bougainville espalhassem e aparecessem mais, eles se espalhassem de outra maneira e mais aparecessem se ele fosse podado. E naquele momento eles cortaram alguns galhos por vários motivos, e uns ainda estão pendurados lá. E aqueles que foram cortados e desconectados dessa planta, eles estão secando. Talvez ainda estejam, eu nem sei se ainda estão. Eles estão secando, eles vão secar mais. Inclusive vai ser mais fácil de retirá-los dali, daquele telhado. E quando eu passei, agora, recentemente olhei, já estava seco, as plantas secas, as folhas secas. E é isso que acontece com a gente quando a gente desconecta da videira. Quando a gente não permanece na videira. A gente seca. Mas Jesus está sustentando aqui que se você permanecer na videira, ou seja, permanecer nele, você vai dar frutos. E nesse contexto aqui, nessa figura que nós trouxemos, são rosas. E nós já falamos aqui sobre a questão da poda. E tem uma história, né, que alguns contam, uma analogia sobre a poda de flores. E o jardineiro, muitas vezes, ele chega em uma planta e ele precisa podar flores. Ele precisa escolher as flores. E muitas vezes, se ele deixar aquelas flores ali, se ele não cortar nenhum ramo, aquela planta, ela pode não desenvolver, e aquilo que ela está exibindo, que ela está mostrando,
ela pode não mais exibir, não mostrar, e ela pode não conseguir sustentar as rosas que elas já têm. Então é necessário que ele corte e pode as rosas. E ele, nessa hora ele precisa escolher as rosas que devem ficar e as rosas que devem sair. Isso acontece com a minha vida, com a sua vida. Muitas vezes você pensa, mais uma vez, eu acho que novamente aqui, eu não sei se... Essa rosa aqui eu não quero deixar, essa rosa eu não quero deixar de ter, eu não posso cortar. Mas se eu não cortar essa rosa, aquela outra maior, ela não vai desenvolver. E a gente fica naquela eterna escolha e preocupação com a rosa, eu devo cortar, com a rosa eu devo permanecer. E são as prioridades da nossa vida. E se a gente não fizer isso, alguma rosa, ela vai permanecer e outra não, naturalmente. Porque o lençol é curto e você não pode dar atenção somente ao seu trabalho. Você precisa dar atenção à sua família. Você não pode somente ter lazer, você precisa trabalhar. Então são várias rosas que você precisa administrar. O Senhor, a palavra diz aqui, nessa parábola, que Ele é o lavrador. E Ele agora precisa administrar as rosas, os ramos, cortar o que deve ser cortado, deixar o que deve ser deixado. E quem são os ramos? Somos nós. Agora, nós não estamos falando de nós como jardineiros, como lavradores. Agora estamos falando aqui no capítulo 15, o Senhor como lavrador. E de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, Ele faz um corte ou Ele faz uma poda. E o que é interessante aqui, meus irmãos, que é diferente cortar e podar. Cortar e podar é diferente, mas você pode pensar, né, mas é tão igual. Cortar e podar, para mim, é a mesma coisa. Mas se você for refletir, há uma diferença clara no objetivo do que você está fazendo. Então, quando você simplesmente corta, você corta para jogar fora. Mas se você poda para que nasça algo novo. Você poda para que multiplique aquilo que já estava nascendo. É uma diferença. Mas todos os dois são subtrações, são cortes. Muitas vezes, a poda, no início, e você, se é poda ou é corte na minha vida, Senhor? Senhor Deus, o que é que está acontecendo aqui? É ruim demais. Essa subtração, esse corte que está havendo aqui, às vezes é em uma área da sua vida, às vezes é na família, às vezes é no trabalho, às vezes é no ministério. O que é que está acontecendo aqui, Senhor? Talvez você falando com o lavrador, ele te revele logo. Mas se ele não te revelar logo, você logo saberá. Porque pelos frutos conhecereis. E a palavra diz que ele corta, ele poda, para que nós possamos dar muitos e muitos frutos. Então, poda, meus irmãos, é diferente do corte. O corte é uma subtração, e ele não multiplica. A poda, por mais que subtraia uma, ou 10 frutos, ou 10 rosas, vai multiplicar na sua vida 1 a 100. Sabe? É isso que acontece com a poda. Então nós devemos estar preparados para a poda. O que o Senhor, eu queria destacar aqui hoje, essa parábola e esse capítulo, ele traz muitas e muitas revelações. E ele já foi pregado aqui mais de uma vez, mais de 2 vezes, 3 vezes. Talvez essa seja a 5ª, 10ª vez. Mas eu queria destacar aqui com a igreja. É sobre o poder da poda. Sobre as consequências dela. Sobre o que acontece quando você recebe essa poda.
Às vezes nós nos sentimos injustiçados quando somos podados, porque dói, porque alguma coisa é retirada de nós. Muitas vezes você está acostumado com aquilo, você não entende. Eu recebi uma mensagem, aliás, eu ouvi uma mensagem de um pastor, e essa mensagem que me inspirou a trazer aqui a vocês essa reflexão, porque ele contou, ele tem mais de 70 anos e mais de 40 anos de ministério. Ele contou que logo depois de tanto tempo de ministério, o Senhor fez 3 podas na vida dele que ele não esperava. Poda na igreja, na saúde e na família. Na igreja ele investiu muito em um irmão, um membro, para torná-lo pastor. Ele investiu, ele investiu mais do que talvez investisse no próprio filho. Ele tinha filhos. Mas esse pastor, ou membro, ele começou a, paralelamente, formar um grupo. E ele traiu o próprio pastor e saiu da igreja pelas portas do fundo, com muitos outros membros da igreja dele. Diz que para ele foi tão dolorido, tão doloroso, porque ele se sentiu traído. E para ele aquilo foi uma poda do Senhor, na vida dele, na vida ministerial dele. Outra que aconteceu na vida dele, depois de anos de ministério, ele disse que tem muita saúde, foi criado no interior, mas ele foi diagnosticado com uma doença que ele precisou passar 1 ano recebendo vacinas, recebendo tratamento, e era difícil, e ele disse que várias vezes se levantou, olhou no espelho e disse: eu não passo de hoje. Ficou magro, pescoço, disse que parecia um frango, aqueles frangos da Sadia, o pescoço bem fininho, mas ele disse que o Senhor deu a vitória no final. E depois ele entendeu que ali foi uma poda. E aquele homem estava lá, forte, vigoroso, estava lá, pregando. E o terceiro, e muito difícil para a vida dele, foi que ele tinha um filho. E ele perdeu com 39 anos. O filho dele tinha 39 anos, quando ele perdeu o seu filho. Ele disse que não tem nada mais difícil. E para ele também foi uma poda. E ele estava tentando administrar, ele estava tentando entender, mas depois ele entendeu e o Senhor o fez multiplicar. Ele entendeu e o Senhor trouxe algo maravilhoso na vida dele, apesar dessa grande poda. Podas podem acontecer na minha vida, na sua vida. Se você for perceber, Jesus também diz: olha, no mundo tereis aflições. Paulo, a Timóteo, ele também recomenda muitas coisas, e ele explica muitas coisas. Ele também diz a Timóteo, ele não vende um evangelho maravilhoso, que não vai haver nenhum problema, ele vai ter muitas coisas, não. A Timóteo, ele não diz que o evangelho é aquele evangelho que vai trazer para ele bens, que vai trazer para ele aquilo que o mundo espera. A Timóteo, ele diz que o evangelho, você vai encontrar aflição, você vai encontrar dores. E se você for em 2 Timóteo, capítulo 3, e também no 4, ele diz, e escreve a carta e diz: perseguições e aflições, eu passei por aflições. Ele diz: perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É um tipo de poda do Senhor. Se você for prestar atenção, no capítulo 4, ele começa a fazer algumas recomendações e alguns pedidos. Ele revela algumas coisas que ele passou e talvez passe despercebido.
porque ninguém lê ou reflete nessas últimas palavras, esses últimos capítulos de finalização de cartas. Mas aqui ele diz, no capítulo 4, versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo, desamparado por um de seus membros ou discípulos. Ele diz, só Lucas está comigo, versículo 11. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo precisando de pessoas que trabalhem junto com ele. E dizendo, só Lucas está comigo. E o 14 diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Tu, guarda-te também dele, Timóteo, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Mas no 17 ele diz, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. São podas que passam na minha vida, que passam na sua vida, que passaram na vida de Paulo. Mas depois de podado, você terá a oportunidade de multiplicar os teus frutos. Se for uma roseira, de multiplicar as tuas rosas. E se você for perceber, diferente do que o mundo pensa, ou que alguns pensam, o conceito de igreja, aqui o Senhor fala, e Jesus revela, que a videira não deve ser exatamente frondosa. Ela não deve ser exatamente bonita. A videira deve ser frutífera. Já percebeu isso? Então a igreja também não é aquela bonita, não é aquela cujos templos são chamativos, não é aquela que tem um ar-condicionado, mas uma igreja que traz o verdadeiro evangelho. A igreja que imprime Jesus no seu coração, em você. Uma igreja que faz uma obra de dentro para fora. Uma igreja que traz a presença de Deus. E quando o Senhor fala aqui de limpeza, no versículo 3, vocês já são limpos, limpos pela palavra que vos tenho falado. E essa limpeza tem relação com poda. Porque na versão que eu li primeiro, ele fala sobre poda como limpeza. Limpa toda aquela que dá fruto. Limpa toda aquela que dá fruto. Poda como sinônimo de limpeza. E tem muitas vezes que a gente não entende por que o Senhor está fazendo isso ou aquilo com você. Mas nós precisamos estar em oração. Nós precisamos pedir discernimento ao Senhor, para não desanimar, porque o Senhor tem algo para você que você nem imagina. Tem algo para mim que eu nem imagino. E qual é a mensagem para mim e para você? Permaneça em mim. Permaneça em mim. 8 vezes ele fala, permaneça em mim. Ah, fui podado. Permaneça em mim. Ah, doeu. Permaneça em mim. Ah, sofri muito. Permaneça em mim. Essa é a palavra que o Senhor nos dá essa noite. Sabe, tem um filme, uma animação muito conhecida, quem lembra? Procurando Nemo. Procurando Nemo. E tem um momento lá muito emblemático, que todos conhecem, que assistiram e ficam repetindo, que é o lema, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E é um conselho que ele recebe, apesar das frustrações, apesar dos problemas. Quando ele tenta desistir, ele recebe um conselho, olha, continue a nadar, não desista. O Senhor diz isso para mim e para você hoje, continue a nadar, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. É o que o Senhor te diz essa noite, em nome de Jesus. Amém? Queria convidar a igreja para ficar de pé. Porque cortar é diferente de podar. E graças a Deus, e nós devemos agradecer, Senhor, Deus não está me cortando. O Senhor Deus não está me tirando de perto dele.
O Senhor Deus está me podando, porque eu estou frutificando, Ele quer que eu frutifique mais para Ele. Então essa é a nossa mente, essa é a nossa oração, essa é a nossa postura. Vamos permanecer em Deus. E Ele fala o que é permanecer nele. E Ele traduz isso. E Ele explica aqui: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor, Ele trabalha com... Ele não te entrega bênçãos a conta-gotas. Ele trabalha com fartura. Ele é farto. O Senhor nos entregou esse mundo, entregou aos homens um mundo farto, sabe? Quem vai para o interior sabe que quando vem a estação das frutas, vem com fartura. Fartura que eu preciso entregar, que eu preciso compartilhar, porque senão apodrece na minha mão, porque é tanta coisa, é tanta fruta, é tanta coisa que o Senhor te deu e pode te dar e planejou para a minha vida e para a sua vida. E assim como o Senhor é generoso, o Senhor nos entrega bênçãos e o Senhor é farto, Ele também espera que nós sejamos fartos para com Ele. Que nós não entreguemos um fruto, 2 frutos, 10 frutos, mas que nós entreguemos 100 frutos, 200 frutos. E para isso é necessário a poda. E a poda, ela serve para isso.